Olá, amigos do MFC. Eu sou Daniel Godri Júnior. É um prazer estar com vocês. Sou católico, graças a Deus. Participo da Pastoral do Empreendedor. Fui convidado pelo Giovanni e pela Josane a estar com vocês. Obrigado a esse casal que tanto admiro. Obrigado pelo convite. Queria dizer que já tive experiências com o MFC e gostei muito do movimento de vocês. Já respeito e amo muito o movimento de vocês. Eu sou de Curitiba, sou casado, tenho 3 filhos. Nós vamos falar nessa próxima meia hora sobre gestão e liderança. É o meu trabalho por 26 anos. Eu dou treinamento para grandes empresas do Brasil e do mundo, como Toyota, Nestlé, Coca-Cola, Ambev, Petrobras, Votorantim, Boticário, Siemens, Gerdau, entre várias outras grandes empresas. Sou autor de 15 livros, dentre esses livros, alguns livros católicos, Querer é Ser o Poder de Deus, Sem Motivos para Amar a Mãe de Deus, Deus tem um plano para você, entre vários outros. Se você tiver dúvida, ou se você quiser conversar comigo, siga-me nas redes sociais. Eu tenho um canal chamado Papo Católico, canal de defesa da fé católica. Eu tenho uma das minhas especializações é em teologia moral. Eu tenho um mestrado em neuromarketing. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje, porque o tempo é escasso, então eu vou ser bem direto, bem objetivo com vocês, tá bom? Um piloto da Força Aérea Brasileira foi fazer o seu primeiro voo aberto ao público na Esquadrilha da Fumaça. Não sei se você já ouviu falar, Esquadrilha da Fumaça são aqueles aviões que fazem manobras no céu e deixam rastros, né, de fumaça, às vezes fazendo uma letra, alguma coisa assim. E a mãe foi ver o primeiro voo aberto ao público do filho. Claro, ele tinha já feito testes em simuladores e tudo isso. A mãe, já idosa, preocupada, chegou para o filho e falou assim: Filho, você faz um favor para a mãe antes dele voar? Eu disse: Claro, mãe, o que a senhora quer? Uma letra de fumaça? Ela falou: Não, não. Uma manobra, mãe? Não, não. Um coração de fumaça? Não, não, não. Filho, eu quero que você voe baixinho, por favor. Ele: Por quê, mãe? Porque é o seu primeiro voo aberto ao público, filho. Vai que você se arrisca demais, vai que o avião cai, pelo menos você sobrevive se você estiver baixinho. E ele sorriu, né? Deu aquele sorriso gostoso assim, disse: Mãe, a senhora fique tranquila, que os principais acidentes na aviação são em pouso e decolagem. Quando o avião está alto, normalmente não acontecem grandes problemas. E o que isso tem a ver com a nossa vida de líder, de líderes do NFC? Nossa vida de católicos tem tudo a ver. Porque Deus nos fez para voar alto. Deus nos fez para grandes coisas. Deus nos fez para brilhar. Deus nos fez para fazer coisas maiores do que ele fez, com a graça dele. Deus nos fez para furar as nuvens. Deus nos fez para entender que através de um dia nublado existe sempre o sol, que o sol nunca deixa de existir, mesmo que a gente não o veja algumas vezes. Isso nos faz entender que voar alto, assim como no exemplo citado, não nos faz gastar mais combustível, ao contrário, nos faz gastar menos combustível, porque temos menos resistência com o ar. Isso nos faz lembrar que a vocação primeira nossa, além de sermos líderes, é saber que somos feitos para ser santos, para voar alto. Somos feitos para as alturas e que a santidade é acessível a todos, é acessível a mim e é acessível a você. Pois bem, existem dois tipos de líderes de alta performance católica. Aqui eu já estou falando de quem está lá no topo. Primeiro, são os líderes búfalos. Sim, o búfalo, não sei se você conhece, o búfalo ele é forte, o búfalo ele é imponente, o búfalo ele não tem medo, o búfalo é um grande líder, o búfalo ele impõe respeito. A manada segue o búfalo líder é alguém que tudo que ele faz, a manada faz. Aonde ele vai, a manada vai. A única coisa que o búfalo líder não faz direito é criar sucessor, é criar um líder. Então, a primeira coisa que um líder deve fazer é criar sucessor. O líder soma quando ele cria seguidores, e o líder multiplica quando ele cria líderes. O líder búfalo, quando ele leva um tiro, quando ele morre, faz com que eu não sei se eu falei manada, mas vamos deixar aqui manada. A manada se perca. Quando ele morre, eu não sei se é manada para búfalo. Quando ele morre, os seus seguidores ficam perdidos. Então os atiradores já sabem que matando o búfalo, ele já vai dispersar os seus seguidores. Eles não sabem mais
como fazer, porque o líder não existe mais. Assim, o líder do MFC, o líder católico, que é excelente, que é muito bom, enquanto ele está, o movimento vai bem, mas quando ele se ausenta ou quando troca a liderança, o movimento cai de qualidade. E cai de qualidade porque esse líder esqueceu de formar seguidores, esqueceu de escolher um casal para estar junto, um casal com potencial já para liderança, porque tem pessoas que têm mais potencial. Todos podem ser líderes, sim, mas tem gente que tem mais potência para liderança. Existe até um gene da liderança. Então, vai desenvolvendo essa pessoa. O contrário são os patos, né? Você sabe que tem alguns patos, que você conhece a história, que voam em V. E por que voam em V? Porque assim diminui a resistência do ar, assim se cansam menos, assim eles voam mais rápido, assim eles têm menos perigos. Os patos seguem o pato que está lá na frente, lá na pontinha do V. E quando aquele pato da frente se cansa, ou quando ele é atingido por um caçador, ou quando ele tem um problema na asa, esse pato da frente sabe que ele não pode liderar mais. Então o que ele faz? Ele sai, vai para trás do bando e o que está em segundo lugar assume a liderança. E essa formação em V, além de reduzir eh, o atrito com o ar, cada patinha ali está sendo um motivador da equipe. Pode ver que os patos não param, eles ficam quá, 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 o tempo todo, né? A gente não sabe, mas se fosse traduzir, vamos lá, não para, continua, não desista, vai melhorar, as coisas vão dar certo, você é bom, você foi feito para excelência, você foi feito para santidade, quá, 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 não pare, continue, vai, não desista. Assim que deve ser um líder cristão, um líder católico. Alguém que quando está ferido, alguém que não está bem, alguém que quando está machucado, às vezes vai para o fundo da formação em V. Ou às vezes até se desliga dessa formação em V porque não consegue mais acompanhar essa formação. Mas quando ele se desliga, vem dois patinhos acompanhar ele. Olha que coisa interessante, como a natureza nos ensina. Você tem sido um líder búfalo ou um líder pato? Os dois são bons. O que a gente não pode ser é um líder cavalo, um líder burro, um líder teimoso. A gente precisa aprender a liderar. Olhar para quem nós somos, valoriza quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer pela gente. Bom, então, formar líderes é o primeiro passo de alguém que quer ser um bom líder, líder de alta performance. Os dias mais importantes na nossa vida são o dia que nós nascemos, o dia que nós fomos batizados, os 3 dias, e o dia que nós descobrimos por que nascemos. Isso se chama propósito. O líder sabe colocar a pessoa no lugar certo, com os potenciais que ela tem e equipá-la. Então, 3 perguntas importantes para a liderança: quem nós somos, ou seja, quais são as qualidades, defeitos, onde nós estamos e com que equipamentos nós lidamos. Essas 3 coisas são muito importantes. O líder trabalha com metas, aonde quer chegar, a missão, o que nós queremos ser para quem, né, são os carismas do MFC, a visão para que nós existimos enquanto movimento e o porquê, o propósito enquanto nós existimos. O líder é alguém que se preocupa com o comportamento das pessoas, mas sabe que o comportamento é influenciado diretamente pelos sentimentos. É uma coisa interessante. Se eu der um grito aqui, você está com o som alto aí na sua casa, provavelmente você se assustou. E por que você se assustou? Né? Quando a pessoa faz bum, por que você se assusta? Porque a sua amígdala, que é a região primitiva, faz com que você haja antes de pensar por sua segurança. O medo não era real, o perigo não era real, mas na cabeça era real, por isso a gente se assustou. Tem gente com medos irreais e por isso o maligno, o demônio, ele é especialista em agir na cabeça dos líderes, fazendo com que a comunicação não ocorra, com que a gente pense uma coisa que não seja real, com que a gente imagine coisas e por isso a gente brigue uns com os outros. Precisamos nos comunicar sempre, ter coragem de perguntar sempre, estar aberto ao diálogo, ter as portas abertas para ouvir. A principal característica de um líder católico não é falar, é ouvir, é estar aberto, é comunicar. Pois bem, Hiro Onoda foi um japonesinho que ficou famoso por ficar preso na mata no Japão por 30 anos depois que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Por que ele ficou lá? Porque sempre que um salvar ele, ele achava que era um inimigo tentando o pegar, ele se enfiava mais para dentro da floresta. A guerra tinha acabado, mas na cabeça dele a guerra era real e por isso ele se comportava como alguém que estava em guerra. Às vezes os seus seguidores estão com a cabeça em guerra e cabe ao líder fazer com que essas tensões baixem. Cabe ao líder, através de incentivo,
através de conversa, fazer com que essas coisas baixem. Um líder católico está voltado sempre a ser solucionador do problema e não apenas focar no problema. Um líder católico tem que ser um termostato, alguém que age, não um termômetro, alguém que só detecta os problemas. Um líder católico tem que ter a coragem de dividir problemas para encontrar soluções. Um líder católico deve transformar informação em conhecimento. Como nós transformamos informação em conhecimento? Juntando um pedacinho que o Daniel tem, com o que o Giovanni tem, com o que a Josane tem, com o que o Fernando tem, nós transformamos em conhecimento. Por isso, nós temos que estar abertos a ouvir. Um líder católico não pode nem fritar as pessoas e nem congelar as pessoas. Tem líder que gela as pessoas, leva na geladeira, e tem líder que frita as pessoas. As duas coisas são ruins. O que é um líder que frita as pessoas? Um líder que frita as pessoas é um líder que dá uma tarefa muito grande para alguém que ainda não tem essa capacidade de realizar a tarefa. A pessoa é tímida, a pessoa está entrando agora na igreja, a pessoa não tem conhecimento do MFC, a pessoa nunca liderou e ela é jogada ali na fogueira. Isso faz a pessoa se queimar, às vezes criar traumas que são. Tudo é reversível, mas que são difíceis de reverter. Então, frita as pessoas. Tem líder que é o contrário. Sabe que está no banco ali uma pessoa com potencial extraordinário, uma pessoa que sabe, uma pessoa que veio de uma área privada muito boa, que tem capacidades e dons, e não usa essa pessoa, coloca ela na geladeira. Um causa aborrecimento, fritar, outro causa, desculpe, um causa ansiedade, fritar, e outro causa aborrecimento, que é a pessoa na geladeira. Nós temos que estar sempre equilibrando a dificuldade da tarefa com a pessoa que recebe a tarefa. Aí na tela vocês estão vendo umas letras, né? E essas letras não fazem sentido. E tudo que não faz sentido para a gente não nos transforma, não nos muda, não nos move. Se eu pedisse para você gravar essas letras aí, você não gravaria, a não ser que essas letras fizessem algum sentido para você. Se elas tivessem significado, elas teriam importância real em como a gente serve os outros, em como a gente atende os outros. E eu quero contar uma historinha para vocês bastante interessante. Aqui em Curitiba, eu fui ver se os meus livros estavam sendo bem distribuídos numa grande mega store. Entrei na loja, veio uma mocinha toda feliz. Bom dia, tudo bem? O tempo está melhor? Como é que você está? Seja bem-vindo à nossa loja. Que tipo de livros que você gosta? Eu falei, eu gosto de gestão e espiritualidade. Ah, tem esses mais vendidos da Veja, tem esses mais vendidos de tal lista. Tem algum autor específico? Eu falei, tem, Daniel Godry Júnior. Ele falou, não conheço, mas eu vou ver no sistema. Ele viu no sistema, achou dois livros meus lá, trouxe os dois livros na mão, e aí ela falou, nossa, que capas bonitas. E aí, o senhor vai levar um ou vai levar os dois? Eu falei, olha, na verdade, não vou levar nenhum. Ela falou, mas por quê? O senhor não gosta do autor? Eu falei, gosta, tem que conviver com ele de vez em quando. Ela, ué, não entendi, por que você não vai levar? Eu falei, porque eu sou autor e só vim ver se os meus livros estavam sendo bem distribuídos. A menina estava feliz, estava alegre, estava postura ereta. Quando eu falei isso, ela fez assim, qualquer coisa me chama. Foi embora. Murchou na hora. Era uma pessoa que tinha motivação só externa, não tinha motivação interna. Não tinha propósito, não tinha significado no servir. Por isso ela murchou na hora. Quando ela viu que não ia ganhar dinheiro, esvaziou na hora. Assim são pessoas interesseiras, que estão instrumentalizando a MFC só para ganhar alguma coisa. Ou assim são pessoas que têm um comprometimento só normativo. Ah, fazem para não ir para o inferno. Fazem porque está na cartilha do MFC. Fazem, mas elas não têm algo a mais, um comprometimento de coração, que a gente chama comprometimento afetivo. Essas pessoas que só têm o externo ou só se deixam motivar pelo externo são que nem boneco de posto. Já viu aquele boneco de posto que a gente põe para chamar a atenção? De borracharia, concessionário, ele fica lá motivado o dia inteiro, mas se você desliga o ar, ele morre. Tem gente que é assim, morre. Se não tiver sempre o tapinha nas costas, se não tiver o externo, se não tiver o vamos lá, tudo isso é bem-vindo. Bons líderes têm que reconhecer e recompensar sempre, quando possível, a sua equipe. E recompensar, no caso do movimento católico, é comemorar, sair para comer, fazer uma koinonia, né? Koinonia é melhorar o ambiente e diaconia é evangelizar fora. O líder tem que fazer as duas coisas, tá bom? Então, às vezes a pessoa morre porque desliga o ar dela. E tem muita gente assim, infelizmente. Então,
nós temos que entender que o que marca e transforma as pessoas é o que significa para elas. Duas irmãs viram uma laranja em cima da mesa e elas vinham brigando pela laranja, irmãs gêmeas. Viram uma grande laranja, pegaram ao mesmo tempo e começaram a brigar de novo pela laranja. Aí a mãe chegou e falou assim: Chega! Tá aqui essa laranja! Colocou na mesa a laranja, cortou a laranja em duas, deu metade para cada uma. Uma foi para a cozinha, descascou a laranja e usou a casca para fazer doce. A outra foi para a sala, descascou a laranja e chupou metade da laranja. E as duas no seu canto felizes porque ao menos roubaram metade da laranja da irmã. Ou seja, o que podia ser um ganha-ganha virou um perde-perde. Uma podia ficar com a casca por inteira, outra com o fruto por inteiro, era só elas ter conversado. A grande pergunta que um líder deve fazer para os seus liderados é: qual é o seu interesse? O que eu posso te ajudar? Como eu posso te equipar? Um líder, ele não se preocupa diretamente com o povo, ele se preocupa com a sua equipe em primeiro lugar, para depois se preocupar com o povo. Um líder lava os pés dos seus seguidores, para que os seus seguidores façam o mesmo com o povo. Assim ensinou Jesus. Assim ensinou Jesus. Então a grande pergunta do líder é: quem eu sou e como eu posso te ajudar? O líder tem coragem de dizer que não sabe e a determinação de encontrar respostas para as coisas. Um líder precisa ser alguém equilibrado. Aristóteles dizia que a virtude está sempre no meio termo. E ele estava certo. Comer demais faz mal, comer de menos faz mal. Dormir demais faz mal, dormir menos faz mal. Água demais faz mal, água de menos faz mal. Insistir demais, teimosia, faz mal. Insistir de menos, frouxidão, faz mal. Acelerar demais, pressa, defeito faz mal. E devagar demais, defeito faz mal. Então, quando você tiver dúvida de como prosseguir, tem de ser alguém equilibrado. Um líder católico do MFC deve se preocupar com duas coisas: koinonia, diaconia, pessoas e tarefas. Quando um líder se preocupa muito com as pessoas, mas não se preocupa em evoluir o movimento, ele até pode ser visto como um líder simpático, mas o movimento não cresce. As pessoas crescem, isso é importante, mas o movimento não cresce. Quando o líder é focado em resultado, ele quer ver o movimento crescer, ele quer ver o movimento se expandir, ele quer chamar mais pessoas, mas ele, para isso, até machuca quem está dentro já, porque é muito voltado em resultado, é um líder chamado líder tarefa. É bom porque o movimento cresce, mas é ruim que pode machucar as pessoas. Quando o líder não está nem aí nem para um nem para outro, é um líder indiferente. Mas quando o líder consegue conciliar essas duas coisas, é um líder voltado para a equipe. É um líder voltado para performance. Esse é o líder bom, um líder que tem equilíbrio. Eu fui uma vez fazer uma corrida, a meia maratona. Fui participar da meia maratona. Meia maratona, imagina um gordinho correndo. Eu queria curar meu trauma de infância, 21 quilômetros. E eu estava muito motivado para terminar, né? Aliás, motivação é a minha área de atuação, né? Acreditava que podia terminar, não em primeiro, não em segundo, nem em terceiro, mas entre, mesmo que em último, terminar a corrida, 21 quilômetros. Aí me preparei para largar, tracei a estratégia, pensei, eu vou correr que nem louco, abrir espaço, depois só mantenho a distância pro grupo. Tava minha mãe, meu pai. Aí deram a largada, eu sei que nem louco. Escutei minha mãe gritando: Vai lá, filho! Acenei, foto, foi uma loucura. Até os 169 metros. Depois de 169 metros, tava lá o gordinho, morrendo, falta de ar. Por que eu não consegui terminar? Porque eu acreditava, eu estava motivado, mas eu não estava preparado. Estava motivado, mas não estava preparado. Aqui as duas características principais também de uma liderança da MFC. Precisa motivar as pessoas para que elas entrem na corrida, para que elas acreditem que elas podem voar alto, que elas podem aprender, que elas podem se desenvolver. Mas eu também tenho que equipá-las com bons livros, com bons cursos, com boa formação, formação humana, formação espiritual, formação intelectual, né? Pessoa que não se forma, ela para no meio do caminho, mas a pessoa que não está motivada, ela nem entra na corrida. Essas duas coisas são bastante importantes. Vocês estão entendendo? Estou jogando bastante coisinhas aqui, né? Precisamos entender que não existe solução fácil para problema difícil, gente. Temos que fazer as pessoas entenderem que elas não trabalham para você ou para o MFC, elas trabalham conosco.
Isso é engajamento. E isso faz toda a diferença. Meu pai, há muitos anos, usa o exemplo do trem, que ele até aprendeu com um padre. O exemplo do trem é o seguinte: pense num trem movido a vapor. Primeiro tem os trilhos, que são as normas do MFC, que você não deve sair. É o carisma. Deus chamou o MFC para isso. Se forem outros carismas, são outros movimentos. Deus chamou o MFC para ser assim. Também são as normas da igreja, as normas canônicas. A gente não deveria fugir. O trem é exemplo de qualidade total. Se virar alguém do MFC, der um escândalo, todo MFC é prejudicado. O trem é exemplo de integração. Cada vagão está integrado com o outro. Cada pessoa está integrada com o outro. Se um vai mais devagar, todo o MFC sofre. Se um vai mais rápido, todo o MFC ganha. É o que São Paulo fala do corpo na carta aos Coríntios 12. O trem tem um direcionamento, ele sabe onde quer chegar. Ele não sai, ele sabe quem ele sabe o que ele quer ser e onde ele quer chegar. São as três perguntas importantes. O trem tem um norte, então, tem um direcionamento. O trem tem integração, trabalho, equipe, comunicação. Um vagão se comunica com o outro, eles não estão isolados. Eles veem que o seu trabalho prejudica o todo. E o trem tem um maquinista, aquele que vai colocar ali carvão e lenha na locomotiva. É o líder, é você que faz a locomotiva. Você é a locomotiva aí do MFC onde você está. Se você colocar mais lenha, a coisa vai mais rápido. Se às vezes tirar um pouco de lenha, a coisa vai um pouquinho mais devagar. Queria fazer um trem com você que está me assistindo aí na sua casa, onde você estiver, com o marido, com a esposa, com o filho ou com a equipe. Toda vez que eu erguer o braço uma vez, você vai bater palma uma vez. Toda vez que eu erguer o braço outra vez, você vai bater palma outra vez. Toda vez que eu erguer uma vez, palma. Quando eu erguer de novo, palma. Ok? Vamos lá junto? Então vai lá. Plá, 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 plá. Tá bom, mas vamos junto. Você tem que estar em comunhão com quem está do seu lado, com o seu marido, com a sua esposa, ok? Plá, 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 plá. Tá ótimo, mas vamos melhorar. Isso chama-se melhoria contínua. Fazer o melhor para Deus com aquilo que a gente tem na mão. Dar o nosso melhor. Quando o trem estiver em alta velocidade, vai erguer os dois braços para o alto, você ergue os dois braços para o alto comigo e fala piuí. Então vai ser assim, trem em alta velocidade, plá, 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 plá. Ergui os dois braços, você ergue os braços onde você tá, vai parecer um maluco aí. Ergue o braço e piuí, tá bom? Então vai lá. Plá, 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 plá. Piuí. Muito bem. Faça em grupo, você vai ver que legal isso. Deus não fez a gente para ser apenas uma semente, estão vendo a semente do pinhão aí da araucária, né? Tão famosa aqui no Paraná. Deus fez a gente para ser uma árvore. Ato e potência. Potencialmente, você e seus liderados têm dentro de você a força para ser uma árvore. Como chegar lá? Tempo e cuidado, não desistir, não parar. Então, nós somos chamados a chegar lá, a não parar, tá bom? Nós precisamos acreditar, não parar. O que fazer é o líder que diz. Como fazer é a equipe que diz. Porque só quem serve, quem equipe, está perto das pessoas. O líder, às vezes, não consegue estar perto das pessoas. Então, o operacional, as pessoas que estão perto vão dizer como melhorar, como ser mais eficiente, o que está causando desperdício de alguma maneira, de tempo, de recurso, como a gente poderia fazer mais rápido, mais fácil. E o líder vai dizer o que fazer, quais são os objetivos estratégicos, como vamos melhorar a qualidade da coisa. E quem está no meio da liderança ali, uma liderança regional, vai definir ali os processos críticos, os projetos de melhoria, quais são os fatores críticos de sucesso e como nós vamos melhorar. Então, quem está no meio ali da liderança, cargo de liderança média, vai unir a liderança de cima com a liderança de baixo. Ok? Basicamente, o que fazer é o líder, a última palavra, e o como fazer é o líder e a equipe. Ouça a sua equipe, isso empodera elas. Bom, então agora indo para os minutos finais que me cabem, né? Eu começo com esse ovo aí para dizer o seguinte, uma reflexão. A casca do ovo é forte ou fraca? A casca do ovo, em termos de resistência, é forte ou fraca?
Se você respondeu forte, parabéns, você acertou. Se você respondeu fraca, parabéns, você também acertou. Isso é para lembrar que nós somos fortes e fracos ao mesmo tempo. Quem somos nós? Fortes e fracos ao mesmo tempo. Fracos por natureza, fortes pela graça. Fracos, na Bíblia, é chamado de vermezinhos, do pó viemos e do pó retornaremos. Temos esse tesouro em vasos de barro, diz São Paulo. Mas pela graça, fortes, filhos de Deus, farão obras maiores que eu faço. Eu vos escolhi, não foram vocês que me escolheram. Quando você estiver mal, lembre da graça de Deus, que não depende da nossa natureza, que nos ama apesar dos nossos fracassos e defeitos. Lembre que Deus não pode amar mais do que Ele ama e não pode amar menos do que Ele ama. Quando estiver orgulhoso, olhe para quem você é, quem somos. O autoconhecimento traz humildade. Não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Não consigo cumprir muitas coisas que eu prometi a Deus. Caio às vezes no mesmo vício, no mesmo pecado. Deus precisa curar o líder. Deus precisa curar a nossa história. Deus precisa curar a nossa identidade. Pare de se comparar. Tem gente que se compara, gente. Tem gente que se compara o tempo todo, como os trabalhadores da vinha. Se comparar só faz sentido em resultado, mas não como pessoa, não como temperamento. Ser calmo é bom às vezes e ser mais agitado também é bom às vezes, depende da situação. Temperamento, não existe um melhor que o outro. Existem temperamentos diferentes na mão de Deus. Então pare de se comparar. Ou isso vai te fazer ficar orgulhoso, um líder orgulhoso, ou vai te fazer ficar um líder ciumento, invejoso, humilhado. Não se compare. Tem gente que tenta compensar. Tem algo não curado, se sente feio, se sente baixo, se sente gordo, se sente alto, se sente, sei lá, gente, branco demais, moreno demais. Não sei, não gosta do nome. Por isso tenta compensar o sentimento de inferioridade, querendo ser tudo para todos, não dizendo não, se arrebentando, se esgotando. Acha que é vítima. Você não é vítima. Não tenha pena da sua história, tenha compaixão dela. Tem gente que gosta de competir. É a história dos irmãos, né, do filho pródigo. Tem líder que gosta sempre de competir. E não é uma competição saudável, é uma competição que vem da insegurança, que vem da vaidade, que vem do ego. Não compita com as pessoas, compita com você mesmo. Que o teu eu de amanhã seja melhor que o eu de hoje. Compita com você mesmo, compita com o pecado, compita com Satanás, compita com o divisor. Tem gente que tem aqui compulsão, né? Que é um pouquinho daquilo que eu falei no outro lá. É a Marta, quer agradar a todos. Quer agradar a todos. É impossível um líder que se posiciona agradar todo mundo ao mesmo tempo. Não tem como. É impossível. Quando você decide alguma coisa, você tem pessoas que não gostaram da sua decisão. Entenda isso como normal. Tem gente que é crítico demais. Condenação. 1 Reis 19, Elias. É crítico demais consigo mesmo e com os outros. É pessoa que foi criada no perfeccionismo, que só o 10 estava bom, só o 9,5, 9,8 estava bom, que todas as notas tinham que estar sempre, sempre boas, e que foi criado com muita crítica pelo pai, com o superior, e cresceu, infelizmente, assim, reprisando esse comportamento. Então é um carrasco para o outro, é um carrasco para si mesmo, e algo que era para ser leve, algo que era para ser bom, se torna pesado, se torna cansativo. E tem gente que quer ter o controle, é centrado demais. Não consegue dividir a liderança porque é inseguro e porque quer fazer bem feito. E de verdade sabe que às vezes faz melhor que os outros, mas aí não desenvolve, vira um líder búfalo. Sara em Gênesis 1:6. Seja qual for a sua dificuldade, sua deficiência, peça em oração que Deus cure a raiz disso. Napoleão Bonaparte conhecia todos os oficiais do exército pelo nome, eram mais de 1.000. Por isso dominou meio mundo, mesmo sendo maluco. Não importa de onde a gente veio, uma pesquisa com os 300 maiores líderes mundiais da história revelou o seguinte:
25% sofriam graves deficiências físicas. 50% foram maltratados quando crianças ou se criaram na pobreza. Deus não fez a gente para ficar na caixa, gente, que é a zona de conforto, diferente da zona de segurança. Quem fica na caixa, quem não quer se desafiar, quem não quer esquentar a cabeça, nunca vai crescer, nunca vai brilhar, nunca vai incendiar o mundo, nunca vai incendiar cidades a partir das famílias, como vocês são chamados a fazer. É só pagando o preço, é só saindo às vezes do conforto do barco, que a gente anda sobre as águas, mas também às vezes afunda. É o mérito de Pedro. Foi corajoso, teve a coragem de sair do conforto. Foi o único que andou sobre as águas, porque foi o único que teve coragem. Deus não se incomoda tanto com quantas vezes a gente se apaga, mas quantas vezes, com a graça dele, a gente quer voltar a caminhar, a se acender. E ele não volta atrás nas suas escolhas, como não voltou atrás a escolha de São Pedro, o primeiro Papa, que por 3 vezes o negou publicamente. Pergunta que você tem que fazer para quem está do seu lado, marido, mulher, outro líder, é: você está esquentando a cabeça? Que literalmente, se o fósforo não esquentar a cabeça, ele não brilha. Pois bem, meus amigos, estamos chegando ao final aí dos 30 minutos. Eu queria dizer para você que você não foi feito para ser kamikaze. O que é a kamikaze? É a pessoa que usa os seus recursos para machucar, para oprimir, que usa o seu poder de liderança para destruir, como foi o caso de Hitler, que era católico, por sinal. Foi criado por colégios católicos. Que combatia a impureza, combatia a pornografia, que era educado no falar, mas que usou todos os seus dons para destruir. Deus não quer a gente kamikaze. Deus quer a gente Top Gun, voando alto, fazendo coisas grandes. Não se põe uma luz escondida. Se o sal se perde o sabor, com que salgaremos? Deus quer que você voe alto. Mas voe alto sempre olhando para quem nós somos. Nós somos um avião de papel. Que pode sim, na mão de Deus, voar longe, fazer grandes coisas, mesmo sendo de papel. Taikob foi um cara que... Tayayob, desculpe, foi um cara que entrou no Guinness, porque ele pegou um aviãozinho desse de papel, feita de folhas de sulfite, e fez o avião voar 100 e poucos metros, se não me engano. Ou seja, um avião simples, frágil, na mão de Deus, na mão de alguém experiente, pode voar longe. Deus fez a gente para ser Top Gun. Alguém indomável, santo, voe alto. Lembre-se disso. E para voar alto, a gente voa alto com aquilo que a gente tem na mão. Uma vez eu estava desanimado, passando um momento difícil, voando, e uma criança na frente não parava de chorar. E estava quase na hora do voo sair, ela não queria de jeito nenhum botar o cinto e se jogava, e gritava, e a mãe com vergonha, a mãe tentava, ela gritava, urrava, ela se esperneava. E tinha vindo já umas 3 aeromoças pedindo, olha, tem que pôr, tem que obrigar. A aeromoça tentou, ela também se socava. E eu ali atrás, só vendo aquela situação, aí eu tava num momento muito difícil, pessoal. Aí um executivo do meu lado pegou uma revista, destacou uma folha, começou a fazer uma dobradura e fez um avião desse. Sentou do lado da criança e falou assim, olha, você sabe fazer um avião desse? Ela meio que parou, olhou, não. Eu vou te ensinar, mas para isso você tem que botar o cinto e parar de chorar. Ela topou. E aquele rapaz executivo resolveu um grande problema da mãe, das aeromoças, com uma pequena coisa, com um pequeno dom que ele tinha, fazendo um avião de papel. Ali eu cheguei à conclusão: a gente não precisa ser um líder Santos Dumont. A gente pode ser um líder que faz grandes coisas com as pequenas. E isso já é muito bom. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o MFC. Não aceite voar abaixo, porque os principais acidentes acontecem quando a gente voa abaixo. Busque as alturas, busque o alto. Deus confia em você e você está na mão dele. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.